ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por mais incrível que lhe pareça, ainda tem gente que acredita que o grande poder que repousou sobre a vida dos apóstolos e dos discípulos de Jesus no dia de Pentecostes foi o de falar em outros idiomas. Sim, digo para você, outros idiomas, porque se você está pensando que o que aconteceu naquele dia foram que os discípulos falaram decantas e labachúrias, uma língua ininteligível aos homens, onde só Deus pode compreender, porque os homens em mistério estavam falando com Deus, aí o teu equívoco é muito maior. Para que você chegue a essa conclusão, você nem precisa ter um conhecimento profundo do grego, acesso aos originais. Não é necessário nada disso. Se você olhar para o próprio texto no nosso português, que tem aí ao alcance de suas mãos, você irá perceber que o que aconteceu naquele dia foi uma manifestação diferente. Eles realmente falaram em outros idiomas. Homens simples da Galileia estavam falando outro idioma sem ter nunca tido acesso ao FISC ou ao CCAA. Olhe para o texto. O texto vai dizer que quando eles estavam dentro da casa, eles foram cheios do Espírito, foram cheios do poder e foram para o lado de fora da casa falando em outras línguas. Contudo, perceba que o texto não nos informa que os homens que estavam do lado de fora, cerca de 14 etnias, línguas, idiomas, estavam presentes ali naquele lugar, naqueles homens que eram prosélitos, religiosos que visitavam Jerusalém naquele dia. O poder não repousou sobre eles. Nada havia acontecido com eles, ao ponto deles não conseguirem nem discernir o que estava acontecendo. Eles pensaram que os discípulos e os apóstolos estavam todos eles chapados, doidões, cheios de mosto, cheios de vinho, e não conseguiram compreender o que estava acontecendo, porque simplesmente ficaram espantados com o fato de homens simples da Galileia estarem falando e eles compreendendo na sua própria língua natal. Ou seja, o que estava acontecendo ali eram outros idiomas sendo falados de forma que ninguém havia previamente aprendido. Esta foi a manifestação. O Espírito repousou só sobre quem estava dentro da casa, não do lado de fora. Logo, o que eles estavam fazendo ali não era falando decantas e labachúrias. Contudo, eu quero que você perceba também que não foi este o verdadeiro poder que repousou sobre a vida dos discípulos de Jesus. Para que você consiga enxergar isso, foque em Pedro. Vamos lembrar que em certa ocasião Jesus estava dizendo para os seus ouvintes que o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas sim o que sai de dentro. Porque é dentro de nós, no coração do homem, que nasce toda a maldade, toda a perversidade, toda coisa horrorosa. Tem a sua raiz dentro do coração do homem. Por isso que o que contamina é o que sai da boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Contudo, Jesus estava explicando isso e Pedrão não estava entendendo nada. Por isso, depois ele chega para Jesus e lhe pede que ele explicasse o que Jesus estava dizendo. Jesus então olha e fala: mas nem vocês conseguem compreender? Agora em Atos 2, Pedro vê o que está acontecendo com ele e com seus irmãos e discerne que o que estava acontecendo com eles era que a promessa feita por Deus estava se cumprindo. Então ele olha para aqueles homens que não estavam compreendendo nada do que estava acontecendo e diz: varões, não tem ninguém chapado aqui, ninguém está doidão. O que está acontecendo é o que disse o profeta Joel.
Ou seja, ele agora consegue discernir os acontecimentos ao seu redor a partir das Escrituras. Ele agora compreende o que a Escritura diz a respeito de Deus, do reino e de suas maravilhas. Eis aí o grande poder que foi depositado sobre a vida dos discípulos naquele dia. Se você acha que o verdadeiro poder era o da operação de milagres, levanta e anda, curar com a sombra, não era esse o verdadeiro poder. O verdadeiro poder é o de compreender as Escrituras e fazer leitura da vida a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Foi o que Pedro fez naquele momento, olhando os acontecimentos ao seu redor e lembrando da Escritura e a discernindo. O verdadeiro poder depositado sobre a vida dos discípulos de Jesus é fazer uma leitura da vida a partir das Escrituras. E tem mais, não é só fazer uma leitura estéril, onde que o benefício morra em si mesmo, mas é uma leitura ao ponto de alcançar os homens ao seu redor. Porque Pedro não só discerniu, mas fez com que aqueles homens também compreendessem o que estava ali acontecendo. Foi tão impactante o ato de compartilhar o discernimento que mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor naquele mesmo dia. Este é o verdadeiro poder, é discernir as Escrituras e fazer com que aqueles que nos rodeiam também consigam discerni-la e se render ao poder do Evangelho do Senhor Jesus. Haja visto que o Evangelho não se consiste apenas em palavras, mas é poder. E todos nós que cremos sabemos que é poder de Deus para a salvação dos homens. Ter um entendimento distorcido desse texto é ficar privado de um caminho tão glorioso do discernimento das Escrituras e ser mergulhado no egocentrismo, num caminho de puro egoísmo. Porque nós percebemos dentro do meio, principalmente pentecostal, a busca incessante por um suposto dom onde o homem que fala edifica apenas a si mesmo. Como nós sabemos que no Evangelho somos instruídos e educados a buscar não o nosso próprio interesse, mas sim o interesse dos outros. Nós não fomos chamados para simplesmente sermos abençoados, nós somos chamados para sermos uma bênção. Não fomos chamados para simplesmente sermos temperados e iluminados, mas sim para sermos iluminadores e aqueles que temperam a terra, sal da terra e luz do mundo. Mas aqueles que buscam incessantemente esse dom estão buscando aquilo que apenas edificaria a si mesmo, impedidos então do entendimento que os lance num caminho aonde eles edificariam todas as gentes. É justamente por isso que aqueles que receberam desse poder do Pentecostes não conseguem mais ficar trancafiados numa caixinha existencial, presos a ideologias, a filosofias ou a religiosidade. Normalmente esse alguém sai do sistema religioso porque ele entende que o convite é para o lado de fora da casa, para alcançar os homens que ainda compreendem nada, que ainda olham para a vida e não conseguem discernir as maravilhas de Deus. Nós buscamos povos de outra cultura, de outra ideologia, com outras crenças, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é as maravilhas de Deus e do seu reino. Quem foi revestido desse poder é indomesticável, não consegue mais ficar aprisionado na caixinha da religiosidade. E quer saber de uma coisa? Este poder é o convite que o Evangelho te faz desde sempre, de você receber, ter na sua vida
para poder, em Cristo Jesus, debaixo da sua graça, alcançar os povos, espalhando a quem queira ouvir as boas novas, que é tempo de nos arrependermos, porque é chegado o reino de Deus, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando sobre os homens as suas transgressões. Se você quer receber desse poder e quer ter o privilégio de dizer aos homens as virtudes do reino de Deus, se entregue a verdadeiro conhecimento da verdade de Deus. Se esse é um projeto de vida seu e se você concorda com o que eu te disse, não perca seu tempo. Se inscreva nessa página, deixe o teu like, acione esse sininho, porque eu, Átila Lopes, tenho um encontro marcado contigo na próxima mensagem. Um beijo no seu coração e que a paz seja contigo.